No dia 14 de maio de 1958, em Sarandi, município do estado do Rio Grande do Sul, um funcionário público da prefeitura da cidade, Arthur Belletti, estava caminhando pela estrada indo em direção à sua casa, quando em certo momento da viagem ele avistou uma luz incomum, vindo de uma propriedade de um amigo. Tomado pela curiosidade, Arthur resolveu se aproximar para ver o que era. Quando chegou perto da luz, ele viu que ela vinha de um objeto circular em forma de prato de cabeça para baixo, com aproximadamente 30 metros de diâmetro. Perplexo e admirado com a visão, Arthur notou vultos de pessoas saindo de dentro do objeto, que apontou em sua direção uma espécie de arma em forma de lanterna, disparando nele um raio de luz que o fez desmaiar. Quando acordou, ele estava deitado em uma cama num lugar estranho, cercado de pessoas de aparência incomum. Elas eram altas, tinham o genótipo nórdico e extremamente pálidas. Ele entrou em desespero e tentou se comunicar com elas em português, sem sucesso. Ele então começou a falar em outros idiomas. Arthur era do sul do Brasil, numa região cheia de imigrantes europeus fugidos de seus países destruídos pela Segunda Guerra. Por essa razão, ele entrou em contato com vários idiomas, tendo aprendido o básico de boa parte deles. Então ele começou a falar em italiano, espanhol e por fim falou algo em alemão. Foi nesse momento que uma das pessoas que estavam naquele local compreendeu o que dissera e respondeu da seguinte forma: Deutsch, que significa alemão. Você que compreendeu o que Arthur dissera, o apresentou a outro ser de nome Acork. Foi dessa forma que foi possível ter comunicação entre eles. Arthur Belletti foi levado a uma sala de jantar com uma mesa enorme, com vários seres que estavam conversando. Quando notaram sua presença, todos se calaram e ficaram olhando para ele fixamente. Nessa hora, Acork, o alienígena que seria seu anfitrião, começou a falar com ele e explicou que ele estava em outro planeta, cujo nome era Carte. Muitos foram os assuntos que se conversaram: religião, política, educação, tecnologia, agricultura, esporte e entretenimento, entre outros. O ser explicou para Arthur Belletti que o motivo pelo qual eles visitam a Terra são vários, mas o principal deles é descobrir segredos de nossa agricultura para aplicar em seu planeta, em especial os cereais. Arthur notou que eles fazem 5 refeições diárias, e a cada uma delas eles faziam uma espécie de oração de agradecimento. Ao perguntar para o ser se em Acarte tinha religião e se eles acreditavam em Deus como os terráqueos, Acork respondeu de uma forma áspera, como se tivesse ficado ofendido com a pergunta, e disse que em Acarte tinha apenas uma religião e que acreditava em Deus, que não era apenas os humanos que fora criado por ele. Foi a única vez que Arthur viu o ser ficar bravo durante o tempo que ficou em Acarte. Arthur ficou hospedado na casa de Acork, num quarto que parecia não ter portas, mas que elas se abriam quando se aproximava, como se tivesse sensor de presença. A água era leve como um vapor ou gás. A alimentação foi um obstáculo para ele, pois tinha aparência muito estranha. Na casa de Acork, uma das coisas que mais chamou a atenção de Arthur foi um aparelho de comunicação, onde uma pessoa via outra através de uma tela de TV, que seria hoje uma espécie de Skype. As cidades de Acarte são planejadas para os pedestres, e as ruas são estreitas. As pessoas têm um semblante sério, não se cumprimentam em público, nem se falam, como se fossem deprimidas. O meio de transporte delas são naves que funcionam com luz solar, mas para isso tem que ser feitas com um tipo de material especial que nós, os terráqueos, ainda não descobrimos. Porém, o ser disse que tal metal existe na Terra, mas que não foi descoberto ainda. Suas naves são tão rápidas que conseguem fazer 2.000 km em apenas 25 minutos. Em Acarte não existe países. Todo o planeta é um único país, que é governado por um presidente por 3 anos, eleito por um conselho de 500 membros. Não existe partidos políticos em Acarte, e qualquer um pode ser eleito presidente.
Ao ser eleito, você recebe o título de Filho do Sol, em homenagem ao ser que descobriu como transformar a energia solar em energia. Akart é um planeta superpopuloso. Uma cidade no planeta pode ter até 90 milhões de habitantes, e que todo o planeta teria, em média, 20 bilhões de habitantes, sendo que a Terra, na década de 50, teria aproximadamente 3 bilhões de habitantes. O ser disse a Arthur que o planeta estava vivendo um racionamento de alimentos devido à superpopulação. O ser disse a Arthur que, caso ocorresse uma nova guerra mundial na Terra, ela teria um resultado catastrófico devido à descoberta das armas atômicas. E dependendo do número de sobreviventes, eles iriam povoar o planeta para resolver o problema deles de população elevada. Existem escolas em Akart nos mesmos moldes da Terra. Não existe prisões em Akart. Quando alguém comete um crime, ele simplesmente perde o emprego, casa e bens, e passa a viver como um mendigo nas ruas, até cumprir a pena. Não existe dinheiro. Você participa e colabora mutuamente, e tem o direito de possuir as coisas básicas para o seu conforto, como se fosse um sistema de comunismo e socialismo. No tempo que Arthur ficou em Akart, ele podia ir a um estádio, onde assistiu a um esporte que parecia uma mistura de futebol americano com luta greco-romana. Quark disse a Arthur que Akart possuía armamentos de raios desintegradores superpotentes e que poderiam facilmente atacar a Terra se quisessem. Porém, o objetivo de tais armas era proteger o planeta Akart de outras civilizações tão avançadas quanto a deles. Pelo que entendi quando li o livro, Quark deu a entender que o planeta Terra seria protegido de invasões alienígenas hostis por civilizações mais evoluídas como as dos Akartianos. Porém, eles não poderiam nos defender de nós mesmos. Outra informação que ficou nas entrelinhas foi que os alienígenas estariam trabalhando nos bastidores, retardando o nosso progresso tecnológico, pois nós não estamos preparados para possuir tal tecnologia, principalmente na área bélica. E, se nós possuíssemos uma tecnologia igual a deles, certamente já teríamos invadido outros planetas ou teríamos destruído a nós mesmos, e que os Akartianos teriam um QG na Terra, cuja base seria em um dos polos do planeta. Em Akart, Arthur teria visto o planeta Terra através de um telescópio, e que teria visto que o planeta Terra era azul, antes de Yuri Gagarin, em 1961. Entre o seu rapto até sua volta, se passaram 11 dias, e ele teria passado 8 dias no planeta, que fica, segundo Arthur Bellet, a mais de 60 mil quilômetros da Terra, e que a viagem dura em média 38 horas. Segundo os cientistas, essa é uma distância improvável. Ficaria entre a Lua e o planeta Marte. Outra teoria seria que os Akartianos teriam a tecnologia de fazer o planeta deles se deslocar pelo espaço, e que naquela época estariam próximos da Terra. Ou teriam uma órbita atípica dos demais planetas do Sistema Solar, e que de tempos em tempos se afastava e se aproximava do Sol. Sobre sua viagem a outro planeta, Arthur Bellet escreveu um livro, cujo título seria Discos Voadores, da Utopia à Realidade, que deixarei o link para que vocês possam conferir na descrição do vídeo. Depois de assistir esse vídeo, qual sua opinião? O que você acha? Arthur Bellet inventou toda essa história? Ou foi realidade? Se tudo foi uma invenção, Arthur foi um gênio da ficção científica. Se foi verdade, estamos falando da maior descoberta científica do planeta até o presente momento. Dê sua opinião, participe, comente, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.